Aqui, e é isso, muita gente acha que ficar sozinha ou viver a solitude é porque vão achar que ela é encalhada. Pois é, é como a Paula falou mesmo, há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é você se isolar, solitude é você estar consigo mesmo. Ou seja, você precisa se encontrar consigo mesmo. Eu posso estar junto com você, Ju, mas eu estou na minha solitude, eu estou naquele momento que eu preciso estar refletindo sobre as minhas coisas, sobre meus planos. A sua casinha interior, exatamente, né? No teu cantinho. Exatamente. Você vê que é diferente? Total. A solidão é quando eu me isolo de você, eu viro as costas para você e fico sozinho. Agora, quando eu estou na solitude, eu estou pensando sobre a minha vida, refletindo sobre todo o meu entorno e como ele influencia a minha vida. E aí eu reflito e posso construir alguma coisa positiva a partir disso. E aí agora, pegando essa nossa ideia, né, com relação à solitude, que eu quis fazer esse gancho para vocês, que a gente cai nesse assunto, que tá dando o que render até no próprio canal do YouTube, muita gente contando experiências, o tal do dedo podre. O que o dedo podre tem com a solitude ou com a solidão? Ok, vamos ver. O que você acha? Eu acho que é importante a gente separar algumas coisas, né? Porque essa ideia do dedo podre, ela vem daquela... é possível que tenha surgido aquele ditado assim, uma maçã podre, ela influencia toda a caixa da maçã. Tá. Então, exato. Então, ela cresce de um ponto podre e ela toma todo o fruto, depois todos os outros. Então, se a gente pensar assim... Como isso surge, de que forma isso surge, a gente pode fazer um contraponto, por exemplo, com aquele mito de Midas. O rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro. Sim. Então ele pediu, ele pediu para o oráculo, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. Entendi. E aí ele começou a tocar, virava ouro objeto. Aí ele foi comer, tô com fome, traga comida. Trouxeram a comida, ele pegou na comida e virou ouro. Aí ele virou, tocou na filha dele, a filha dele virou ouro. Aí ele falou que essa bênção se transformou numa maldição. E aí é um contraponto. Então, vem cá, o que eu quero? O que desejo de fato? Uma das coisas que a psicanálise nos ajuda a pensar sobre a nossa própria identidade é o que de fato eu desejo. Se esse meu desejo leva a uma realização. Eu preciso me realizar? Sim. Eu vou me realizar com outra pessoa? Como é que essa pessoa vai completar esse desejo que eu tenho? Então, é muito sobre mim, não sobre o outro que eu estou em busca. Exato, Ju. Ah, daí judia, doutor. Judia. Como é que faz daí? Como é que a gente vai se auto-entender? Começa com uma boa terapia. Já. Isso é bom, viu? E com um autoconhecimento. O que é a terapia? A terapia nos leva a nos conhecer. Tá. Quem de fato eu sou? Por que é que eu fiz as escolhas que eu fiz? Por que é que, de fato, eu ter escolhido aquela pessoa e aquela pessoa me fez mal? Ou foi o relacionamento que me fez mal? Se é o relacionamento, será que não tem alguma parte de culpa em mim? Olá, não é sempre no outro, Sim, exatamente. né? Porque a gente fala assim, por que tudo que eu toco fica podre? O meu dedo podre, eu escolhi aquela pessoa e aquela pessoa me fez mal. Nunca mais. Fechou, acabou aquele relacionamento, eu escolho outra. Aí, de repente, se repete e se repete e se repete. Sem fim. Então, será que não tem alguma coisa na fonte ao invés da água que está ali? Nossa. A fonte sou eu. Do ponto de vista da identidade, do ponto de vista do que eu represento e o que o mundo representa para mim, eu sou a pessoa mais importante. Que legal. Então, como é que eu vou me relacionar com as pessoas se eu não sei quem eu sou? Porque muita gente fala assim, daí eu comecei a namorar o João, que é bem parecido com o Pedro, e que tem uma lembrança com o Antônio que passou. Parece que ela só fica pegando o que ele tem de ruim e coloca na mesma cestinha, na mesma cestinha onde está essa maçã podre. Exatamente. Pensa assim, aquela menina que cresceu e teve um pai que teve determinadas características com ela. Tá. No relacionamento, na afetividade e tudo mais. Aí alguém fala assim, nossa, você casou com um homem igual ao seu pai. Você escolheu um cara para namorar igualzinho ao seu pai. Por quê? Nossa, ele é tão ogro assim. E você sempre reclamava do seu pai? Você sempre falava que ele não era afetivo, que ele não era carinhoso, que ele era um ogro, como você falou? Ele é um ogro. E de repente você escolhe uma pessoa que reproduz isso. Isso é uma reprodução? É uma repetição? Eu tenho que entender. Se eu entendo que é uma repetição, isso está em mim, não no outro. Então, são as minhas escolhas que me levam a essa ideia de que o que está acontecendo se reproduz negativamente para mim. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, Ju. Há um conceito na psicanálise, na psicologia, nas ciências que estudam o psiquê, que diz assim,
o ser humano tem uma tendência a ser um autossabotador. Ele se autossabota, ele sabota tudo aquilo que ele põe a mão para fazer. Ah, mas eu quero sucesso na vida, eu quero progredir, eu quero que o meu relacionamento seja bom, eu quero que a minha esposa, a minha namorada, a pessoa que está do meu lado seja especial para mim. Mas por que não dá certo? Será que eu não estou permitindo que aquele relacionamento flua? No primeiro sinal de que aquela pessoa me faz algum sinal, Te mostra alguma coisa que remete a alguma dor, alguma angústia, eu já me bloqueio, já me separo daquilo. E aí eu começo a colocar empecilhos e barreiras... Várias camadas. Inconscientemente, gente. Isso é muito importante, Ju. Por quê? Todo mundo quer ser feliz. Ninguém acorda de manhã e fala assim... Ah, hoje eu quero ser atropelado por um caminhão de lixo. Não, ninguém vai... Não é? Não. Ninguém pensa nisso durante o dia. Não, acordei de manhã, eu quero que ter... Quero que bata no meu carro hoje, né? Hoje todo mundo quer que dê tudo certo, Com que certeza. as coisas vão bem. Então, quando escolhe uma pessoa, não, eu quero ser feliz agora. Ah, eu não fui feliz até ontem, mas agora eu vou ser feliz. Então, veja que as escolhas das pessoas é sempre pelo melhor. Mas por que no progredir, no progresso daquele relacionamento, as coisas não vão bem? Muita gente fala de imã também. Parece que eu atraio esse Isso. tipo de gente. Eu atraio traste, assim, é o que a gente ouve falar. Você vê que é uma culpa? Aham. Então, atrai uma autoculpa. Então, veja só que a autoestima dessa pessoa está profundamente atingida. Ela não consegue desenvolver o seu relacionamento, ela não consegue desenvolver mais porque ela se sente culpada. Por isso que eu estou puxando para cá e não para lá. Então, o problema não é o outro, o problema sou eu. É como eu vejo o outro, como eu enxergo o outro, como eu estou me entregando nessa relação, seja ela relacionamento amoroso, relacionamento profissional, relacionamento em todos os sentidos da nossa existência. Meu Deus do céu. Então, se você de casa está pensando... Aliás, nem parou para analisar. Quando eu falei assim dessa história de maldição, que a gente tem que carregar, que muita gente carrega, e muita gente fala, é porque a minha mãe... minha mãe começa a culpar... Uma projeção, né? Do passado. Até diz que tem isso na árvore genealógica, não tem, né, doutor? É. A gente pode... Dizem que há ciclos, né? Que a gente fica repetindo ciclos. Pois é. Então, o que é repetição, o que é reprodução? Um filho de alcoólatra, ele pode reproduzir o que o pai fez. O pai é o alcoólatra, vamos dar um exemplo. Ele reproduz isso? Sim, ele reproduz, porque ele imita o pai. Mas ele pode estar repetindo, que é diferente de reprodução, repetindo a angústia que o pai tem. A angústia. Então, a gente tem que entender, porque senão, filha, se um alcoólatra tem 3 filhos, os 3 filhos deveriam ser alcoólatras? Nem sempre são. Um repete? Não, um reproduz. E os outros 2 repetem a angústia do pai em outras áreas da sua vida. Porque a gente vê muito na separação isso, Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo. A minha avó, a dona Paulina, foi abandonada pelo meu avô com 10 filhos naquela época. Ela faleceu com 96. E ela tinha uma criança pequena. O primeiro já abandonou. Aí o meu pai se separou da minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai. Eu não sei quem foi qual que tomou a atitude. Separaram. Mas se separaram. Olha lá, tá tendo a história com a minha avó, com a minha mãe. Sim. E eu tô lá suportando o Gutão, e o Gutão suportando eu. Tô lá firme, hein, doutor? Tá lá, eita, tô lá eu. Mas, assim, se a gente for parar pra analisar, a história que a gente pensa que é tudo que tem que se repetir. Então, tem que quebrar esse ciclo, Eu acho tem que o foco... romper. Exatamente. O foco tem a ver com a angústia, não com aquilo que você percebeu. Porque você ouviu e viu da sua mãe e do seu pai uma coisa que talvez seja diferente na sua relação com o seu marido. E na relação com o seu marido, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Uma coisa, quando a gente fala da amiga, que é uma coisa que eu até quero frisar aqui, que eu acho que é muito interessante. A amiga vê coisas que a gente não vê, né, doutor? Quem tá de fora sempre vê melhor. Quem tá de fora vê tudo de uma forma, assim, em primeiro plano, sabe? É como se usasse aquele óculos 3D. E a gente tá lá ainda no plano normal, assim, vendo... E aí eu te pergunto, quando levar em consideração quando uma amiga, a mãe, a tia fala, nossa, esse menino aqui, não sei não, minha filha, acho que você escolheu errado de novo. Sempre quem vê de fora vê melhor. Mas nem sempre a interpretação de quem vê de fora é melhor. É a melhor, entendi. Vê melhor, mas e a interpretação? Porque a interpretação passa pela própria angústia que talvez a história daquela pessoa que está vendo de fora teve.
Então eu preciso entender isso de uma forma interna. Por isso as reflexões é muito importante. Olha, um conselho de um amigo, um conselho de um sacerdote, de um pastor, de um padre, de um líder comunitário, de uma pessoa mais velha da família, sempre é bom. Mas alguém que possa... Imparcial. Exatamente, imparcialmente, de olhar para você de fora, sem te julgar, sem ver aquilo que você fez a sua escolha e que remeta a alguma coisa que seja assim muito prazerosa, muito relacionada àquilo que você sempre quis escolher, ou seja, de fora mesmo, é sempre bom. Então, vamos entender que uma pessoa de fora ajuda, mas a gente precisa entender qual é o filtro que essa pessoa está olhando. Qual é o filtro? Quanto mais imparcial, melhor ainda. Tá vendo? Esse é o nosso recado pro tal do dedo podre. Espero que tenha servido para vocês aí de casa reavaliar a sua postura. É você com você mesmo, não é o outro, não é o outro. Calma, é você. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. A terapia faz bem, indico para todo mundo, é lá. Que você não vai ficar assim, ó, chorando, sofrendo, não, tá? Você vai entender que o que é pra você tá guardadinho. Sim. Né? Ele pode não ser tão perfeito como você imagina, mas aproveita. Uma coisa importante. Pode falar. Todos têm a escolha para fazer, mas nem todo mundo será 100% feliz. Não existe isso. Exato. A gente faz a escolha e o melhor que a gente pode escolher é o melhor que a gente pode fazer, sempre. Valeu, Jonatas Liachi, nosso psicanalista ao vivo, falando sobre o dedo podre. Eu já aproveito também a vinda do doutor aqui para a gente falar sobre esse assunto